E eu quero usar um texto de Marcos, capítulo 16, que registra esse dia tão especial. Eu vou ler, são 20 versículos. Eu pensei em ler um ou outro versículo, mas eu quero pedir que você me acompanhe a ler um capítulo da Bíblia comigo hoje, esses 20 versículos. Está ali e vocês vão poder acompanhar. E passado o sábado, portanto domingo, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem, um anjo, assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou-os àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Vamos ver juntos? Amém. O tema dessa palavra é Cristo é a nossa Páscoa. Vamos repetir, 1, 2, 3. Cristo. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã da sexta-feira, naquilo que foi um espetáculo de horror, de dor. Jesus ficou pendurado na cruz até às 15 horas. Daquele dia, daquela sexta-feira, quando ele entrega o seu espírito. É interessante que eu quero fazer uma introdução sobre o que Jesus falou antes da crucificação e o que Jesus falou após a ressurreição. As coisas, os acontecimentos que vieram após a ressurreição. Pendurado naquela cruz, durante aquelas 6 horas, Jesus proferiu 7 palavras. E cada palavra dita, 7 frases. Cada frase falada, verbalizada por ele, ele estava estipulando, criando, levantando um marco, levantando um princípio. O primeiro princípio que Jesus estabelece horas antes de entregar o seu espírito a Deus é o princípio da intercessão. A primeira frase que Jesus fala na cruz do Calvário é: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo tendo seus malfeitores diante dele, ele intercede por eles, pedindo que eles fossem perdoados, por não saberem o que estavam fazendo. O segundo princípio que Jesus estabelece é um princípio de graça e de perdão. A segunda frase que Jesus solta na cruz é para o ladrão que está à sua direita e que agora estava pedindo misericórdia a ele.
E a frase que ele solta para este homem, pecador, que estava entregando a sua vida, é: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele libera graça e perdão sobre a vida daquele homem. A terceira frase, que a gente tem que prestar muita atenção nisso que Jesus está falando. Jesus está na cruz, gente. E olha o que vem à mente, o que sai da boca dele. A terceira frase que Jesus solta ali na cruz, ele está levantando um princípio familiar, trazendo a importância da família. A terceira frase, ele diz para Maria, mulher, mencionando João que está ao seu lado: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, estabelecendo um princípio de cuidado familiar. A quarta frase e a quinta falam de um sofrimento. A quarta, do sofrimento da alma. A quinta, do sofrimento do corpo. No sofrimento da alma, Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste? Sobre ele todos os nossos pecados. E o Pai vira o rosto, porque sobre ele estava o meu e o seu pecado. Então ele fala do sofrimento da alma, do abandono do Pai. Mas a quinta frase ele expressa o sofrimento físico, quando ele diz: tenho sede. Completamente desidratado naquela cruz, Jesus expressa o tamanho do seu sofrimento físico. Mas a quinta, ou melhor, a sexta e a sétima frase são maravilhosas. A sexta frase é a frase da vitória, quando ele diz: está consumado. Eu vou até repetir para você dar um amém. Quando Jesus diz: está consumado. Está consumado. E então, às 15h, ele libera a frase da rendição: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus foi morto na cruz, e eu não quero focar nesses detalhes. Ontem nós tivemos a peça. Ontem focou do ponto de vista da família de Lázaro, Maria e Marta, a questão da morte de Jesus. Hoje eu quero focar mais na ressurreição, mas precisava fazer essa introdução. Jesus entrega o seu espírito e Jesus morre naquela cruz. 3 dias depois, é domingo, e Jesus vai ressuscitar. Ele não ressuscita, eu quero que você grave isso, ele morre como um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele ressuscita como o leão da tribo de Judá, nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra é o mesmo que subiu às mais altas alturas. Jesus arranca da mão de Satanás, no silêncio do sábado, Jesus arranca das mãos de Satanás a chave do inferno, as chaves do inferno e da morte, e ele sobe ao mais alto lugar. Salmo 110 fala que ele se assenta à direita de Deus. Isso é tão precioso e tão maravilhoso. Jesus morreu. E eu gosto de dizer, eu amo a frase, que Jesus matou a morte. Que verdade. A vitória nossa é que a morte foi morta por Cristo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, 54, Paulo diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Olha essas duas perguntas. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus matou a morte, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Que coisa tremenda. A verdade da ressurreição é anunciada no último capítulo do curto Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem só 16 capítulos, enquanto Mateus tem 28, Lucas 24 e João 21. Marcos tem um evangelho mais sintetizado e no seu 16º capítulo, o capítulo final, Marcos faz questão de registrar aquilo que acontece após a ressurreição, em especial no dia da ressurreição. A melhor notícia do mundo veio daquele túmulo vazio, e hoje nós podemos crer no amanhã, como nós cantamos aqui, porque Jesus vive, e se Ele vive, nós viveremos nele. Essa é a nossa fé.
Mas eu quero extrair do texto de Marcos algumas realidades, algumas mensagens da ressurreição, as vitórias da ressurreição. E eu quero extrair, assim como Jesus liberou 7 frases antes de morrer, eu quero extrair 7 realidades da ressurreição, depois que Jesus ressuscita. E a primeira delas é a realidade de que os excluídos são privilegiados. A gente pode ler juntos? Vamos juntos? Os excluídos são privilegiados. Olha o que diz o texto. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente, antes de qualquer outra pessoa, antes de que qualquer pessoa o tenha visto. Apareceu primeiramente a Maria Madalena, e Marcos faz questão de registrar que essa mulher era aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. É interessante porque quando Jesus ressuscita, ele não aparece aos seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago ou João. Jesus vai aparecer a uma mulher que antes de conhecê-lo era possuída por 7 demônios, como bem foi dito aí por Marcos. Ele vai aparecer a esta mulher, antes uma mulher completamente excluída pelo seu passado, pela sua vida de pecado e de erros. Naquele tempo, ele aparece primeiramente para ela e em seguida para aquelas mulheres que estavam junto com ela. Naquele tempo, os testemunhos nas cortes não eram aceitos, os testemunhos de mulheres. As mulheres não tinham esse lugar na sociedade. Judicialmente falando, elas não poderiam testemunhar sobre absolutamente nada. Mas Jesus vai virar aqui a mesa da história. Jesus altera esse cronograma dos homens. Jesus aparece em primeiro lugar para as excluídas da sociedade. E entre elas, Maria Madalena, a que havia sido possuída por 7 demônios. Para aquelas que não eram respeitadas, embora excluídas para a sociedade pelos homens, mas elas eram a prioridade de Deus. Eu acho isso lindo. Elas eram a prioridade de Deus, porque Deus era a prioridade delas. Ainda que elas fossem dentro de um cenário da sociedade excluídas, o Senhor se revela primeiramente a elas. Essas mulheres foram as que expressaram a maior devoção a Jesus. Há um texto que cita pelo menos 3 delas e depois cita muitas outras, Lucas 8, versículo 1 ao 3, que fala aí nesse texto, cita Maria, a Madalena, cita Joana, cita Susana e muitas outras. E observe as últimas 2 linhas, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Essas mulheres amavam Jesus. Foram essas mulheres que subiram para Jerusalém com ele. Seguindo, quando ele estava indo para Jerusalém, já na semana da crucificação, mesmo sabendo que a morte aconteceria, elas não o deixaram. Foram essas mulheres, enquanto os discípulos fugiram, foram essas mulheres que crucificaram, que assistiram, melhor dizendo, à crucificação. Foram essas mulheres que acompanharam o corpo sendo tirado da cruz e sendo sepultado. Elas sabiam o endereço do sepulcro, porque elas não tiraram os olhos dele. Foram essas mulheres que, sabendo o endereço do sepulcro, foram no domingo cedo, ainda de madrugada, ainda com o sol começando a dar os seus primeiros sinais, elas foram até o túmulo. E foram essas mulheres que foram as primeiras a vê-lo ressuscitado. Foram essas mulheres, as primeiras pregadoras da maior vitória que esse mundo já ouviu. Foram essas mulheres que abriram a boca e anunciaram a primeira vez: Jesus ressuscitou. Foram essas mulheres, as excluídas, agora são as privilegiadas, porque no reino de Deus é assim. Não importa o que te disseram, não importa o que te falaram, não importa se te excluíram, não importa o que te fizeram. Eu quero lhe dizer, Jesus ressuscitou por você e para Jesus você é uma prioridade.
Glória a Deus. A ressurreição traz esse primeiro princípio. Os excluídos agora são privilegiados. Dá para você dizer para alguém que está perto de você, você é um privilegiado, Jesus morreu por você. Segundo princípio da ressurreição, os caídos podem ser levantados. E eu sou o primeiro a dizer glória a Deus. Glória a Deus. Vou repetir. Os caídos podem ser levantados. Jesus diz, aliás, os anjos dizem para elas, mas ide, dizei a seus discípulos, vírgula, e a Pedro, vírgula, que ele vai diante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele disse. Eu pergunto para vocês, Pedro era discípulo, sim ou não? Jesus não começa, aliás, o anjo não dá o recado, ide, dizei a seus discípulos. Pedro não estava incluído nos discípulos, sim ou não? Mas eu fico imaginando a ordem que o anjo recebeu de Jesus. Jesus disse para ele, diga a elas, dizer aos discípulos e a Pedro. O anjo, ele está simplesmente dando o recado. Diga aos discípulos e a Pedro. Por uma simples verdade. Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro não se sentia mais um discípulo. Pedro foi aquele que disse para Jesus, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mas abandonou. Pedro é esse cidadão que se julgava muito mais fiel do que os seus colegas. Foi Pedro que puxou a espada no jardim do Getsêmani e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. E é Pedro que nega Jesus. O mesmo homem que fez tudo isso é o homem que diz, eu não, com todas as palavras, eu não conheço esse homem. Ele está dizendo, eu não conheço Jesus. Agora, ele está acuado pelo medo. O melhor agora é o que era o melhor dos discípulos, segundo ele mesmo, agora é o pior. O homem da contradição. Quantos de nós aqui, quantos de nós, na caminhada da vida, mesmo expressando a fé em Cristo Jesus, tropeçaram, caíram, falharam, negaram, fugiram. E hoje vivem manchados pelos erros, pelas falhas, pelos pecados, pela dor, pela tristeza. Pedro, assim como muitos de nós, desistiu do seu chamado, desistiu de ser chamado discípulo, desistiu de ser discípulo de Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Gente, isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso. Porque a gente erra, a gente falha, a gente peca. Então o diabo vem e sopra no nosso ouvido. Desiste dessa ideia. Larga Jesus para lá. Não tem mais jeito. Mas eu quero lhe dizer que isso é uma mentira do diabo. Porque ainda que você esteja desistindo ou já tenha desistido de Jesus, Jesus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Jesus ressuscitou para levantar o caído. Glória a Deus. Jesus está aqui hoje para levantar você, que está aqui no meio da multidão. E só você sabe, entre você e Deus, o que você tem vivido e o que você precisa consertar na sua vida. Mas eu quero lhe dizer, talvez alguém aqui esteja numa posição de queda. Eu caí. Mas deixa eu renovar as suas forças com as palavras do próprio Deus no Salmo 37, versículo 24. Ainda que caia, não vai ficar prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Deus é o Deus do recomeço.
começo. Deus é o Deus que não desiste. E Jesus está aqui para você ter uma nova chance. E Ele só está aqui porque Jesus ressuscitou. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Uma terceira verdade. Uma nova criação a partir dessa ressurreição. Observe. E Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Apareceu primeiramente a Maria Madalena. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus começa a criação do mundo em Gênesis. Criando não só as coisas que Ele criou pela palavra do seu poder, mas Ele cria a semana. E Ele começa pelo primeiro dia. Deus começa também a partir da ressurreição, no primeiro dia da semana, uma nova criação. Hoje, domingo, nós estamos no primeiro dia da semana, que nós chamamos o Dia do Senhor. Nos reunimos hoje em torno da realidade da ressurreição. Ou seja, uma porta se abre para aqueles que querem uma nova vida. No primeiro dia da semana. Jesus matou a morte para que aqueles que nele crescem entrassem pela porta da salvação. Por isso Ele ressuscita no primeiro dia da semana. Ele substitui a morte pela vida. E é por isso que nós estamos aqui. A sua ressurreição inaugura esse novo lugar daqueles que morrem para o mundo, mas vivem para a vida eterna. Por isso, domingo é o dia da celebração, porque foi num domingo que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, porque era impossível ser seguro pela morte. Olha o que Pedro prega no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 23 e 24. Pedro está dizendo, este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Como começa o versículo seguinte? Mas, como termina o 23? Vocês o mataram pregando na cruz. Como começa o 24? Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Jesus ressuscitou num domingo como esse. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia da semana. Se você ler Apocalipse, Jesus apareceu na ilha de Pátimos para João no primeiro dia da semana. A igreja se reunia para celebrar a ceia, como nós vamos fazer aqui, no primeiro dia da semana. Você e eu estamos no primeiro dia da semana neste lugar. E se estamos aqui, somos novas criaturas se reunindo no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou. Só as novas criaturas em Cristo Jesus, aqueles que já deixaram as coisas velhas para trás, levante a mão e dê um glória a Deus aí. A quarta realidade da ressurreição. O cristianismo, coloca aí meu filho, o cristianismo não é uma religião morta, mas viva. Vamos dizer juntos? O cristianismo olha o texto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. O cristianismo não é uma religião morta, como da igreja de Sardes. Lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus diz para aquela igreja religiosa, ele diz, eu conheço as tuas obras, tu tem nome de que vive, mas está morta. Era uma igreja que se destacava por obras, que tinha a fama de que era uma igreja viva, mas na verdade era uma igreja
sobrecarregada de religiosidade. E Jesus, que vê todas as coisas, fala dessa igreja: você tem fama de que vive, mas você está morta. Meu Deus. E aí Jesus vai chamar a atenção desse povo, para que voltem. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que a gente nunca tenha a fama de que vive, quando na verdade está morto. O cristianismo é um organismo, a igreja é um corpo vivo. A igreja está sempre em movimento. Nós temos um alvo e nós nos movemos em direção a ele. Nós seguimos correndo, vivos, sem tirar os olhos dele. Lembra do que está em Hebreus 12:1? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto diz: ele vai adiante de vós. É como se nós recebêssemos algo tão precioso. É como se ele dissesse: vocês não precisam temer a morte, porque ele foi antes e venceu a morte. É como se ele dissesse: vocês não precisam temer o julgamento, porque ele nos justificou. Vocês não precisam temer o pecado, porque é ele que nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. É como se ele dissesse: vocês não precisam temer o inferno, porque quem está em Jesus passou da morte para a vida. Vocês não precisam temer nada, porque ele vai adiante de vós. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque ele vai adiante de nós. Nós não seguimos uma religião morta, mas um organismo vivo. Nós seguimos um Cristo vivo, porque Jesus ressuscitou. Ele mesmo diz, Apocalipse 1,18, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E a gente diz junto, amém? Amém! Ele está vivo para todo sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. O cristianismo não é uma religião morta, mas uma religião viva, porque tem um Cristo vivo que ressuscitou ao terceiro dia. Há ainda um quinto princípio que eu quero tirar aqui. A ressurreição tem a capacidade de fazer a transformação da rotina em um encontro com Jesus. Olha o que diz o texto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós. Para onde, gente? Para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Deixa eu dar uma informação para vocês. Os 11 discípulos eram da Galileia, com exceção de Judas, que aqui a essa altura já não vivia mais. Mas os 11 discípulos eram da Galileia. É interessante. Jesus é muito específico. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Galileia aqui não é um ponto geográfico. Galileia aqui é onde aqueles homens nasceram, foram criados, viviam, trabalhavam, se relacionavam. Jesus não se encontra com eles no templo. Jesus vai se encontrar com eles lá no dia a dia deles, no lugar onde eles vivem, nos seus relacionamentos familiares, de amizade. Olha, eu preciso dizer uma coisa para você. O interesse de Jesus não é encontrar você aqui e marcar a igreja como um ponto de encontro. Um ponto de encontro no domingo, onde você vem, dá um abraço nele, vai embora, e no outro domingo você vem vê-lo. Não. Jesus não trabalha com o interesse de encontrá-lo somente na igreja, ou numa conferência, ou num acampamento. Não, gente. Jesus vai ao seu encontro, lá na sua Galileia, lá onde você vive, lá onde você mora, lá onde você trabalha, lá onde você se relaciona, lá onde você vive o teu casamento, dentro da tua casa, com as portas fechadas. Jesus vai ao seu encontro, lá na sua Galileia. Sabe, onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no cotidiano da sua vida, onde você é quem você realmente é lá que ele cura você, é lá que ele traz esperança,
É lá que ele te levanta. É a partir de lá que um novo tempo chega na sua história. Pedro estava lá na Galileia. Ele decidiu voltar para o trabalho antigo. A rotina o estava esperando. Mas naquela noite emblemática, eles nada pegaram. Mas alguém foi lá na Galileia atrás dele. Jesus então prepara um cenário para um reencontro. Aonde? Na Galileia, onde estava Pedro, porque Pedro era da Galileia. Jesus prepara um encontro, faz um braseiro, coloca peixe e pão na brasa. Só existe 2 lugares na Bíblia em que a palavra braseiro aparece. Aqui nesse lugar, onde Jesus faz um braseiro, põe peixe e pão para ter uma conversa com Pedro. E o outro lugar que aparece a palavra braseiro é quando Pedro, com Jesus sendo julgado, Pedro está esquentando num braseiro, porque era uma noite de frio. E ali, diante daquele braseiro, uma mulher o identifica e diz: você é um dos discípulos. E diante do braseiro, Pedro nega e diz: não, eu não conheço ele. Corta agora. Agora Jesus morre, ressuscita, e agora Jesus cria uma cena, um braseiro de novo, para colocar Pedro de volta exatamente onde ele negou Jesus. Mas agora a pergunta é: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas 3 vezes. E Pedro vai dizer: tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo, porque Jesus foi atrás de Pedro lá na sua Galileia. Olha que coisa tremenda isso, gente. Isso é maravilhoso demais. Sabe? Pedro está de volta agora na mesma cena. Pedro sabe exatamente porque Jesus estava ali. É como se Jesus perguntasse para Pedro naquela noite, deixa eu conjecturar aqui: Pedro, você sabe por que eu vim até a sua Galileia? Você sabe por que eu vim até onde você está? Porque a minha graça, Pedro, é maior do que o seu pecado. Porque eu ressuscitei. Porque a vida é maior do que a morte. Jesus vai lá, levante a sua mão nessa manhã. Jesus vai lá na sua Galileia para curar você, perdoar você, levantar você e cumprir um propósito glorioso na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no meio dos seus filhos, porque Jesus vai lá na sua Galileia e ele só vai porque ele ressuscitou. Você pode aplaudir o Senhor? Quantos creem na ressurreição de Cristo? Digo amém. Então, se você crê, o próximo ponto é para você. O impacto na vida dos que creem. Quantos creem? Digo amém. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Um Cristo morto não traz impacto sobre ninguém. Um Cristo preso na cruz não pode salvar ninguém. O Cordeiro morreu pelos nossos pecados, mas aquele que ressuscitou é diferente. Ressuscitou, o Cordeiro morreu calado, mas o que ressuscitou? Ressuscitou como um leão, ressuscitado, com as chaves do inferno e da morte na mão. Jesus ressuscitado impacta quem o encontra, porque ele derruba para construir. Jesus é poderoso. E é esse Cristo que está aqui nesta manhã, capaz de impactar a sua vida e transformar a sua realidade, escrever uma nova história em cima da sua velha história. Sim, Jesus causa um assombro. É verdade. Porque ele pega o que não era e transforma em algo que é. Ele pega o perdido e transforma em salvo. Ele pega o caído e transforma-o em alguém levantado. Ele pega o covarde e o transforma em herói. Ele pega o fugitivo e o transforma em alguém com propósito. Ele pega o enfermo e ele transforma em alguém que é curado. Ele pega alguém que não sabe e lhe revela a sua glória. Sim, ele causa um assombro, porque ele
ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E finalmente, olha, se você não der um amém nisso aqui, eu não sei, eu vou ter que descer aí embaixo. O sétimo. A morte não tem a última palavra. Vamos dizer juntos? A morte não tem a última palavra. Ele, porém, disse-lhes, o anjo diz para elas, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Essas mulheres aqui, elas são fantásticas. Mulheres, vocês são fenomenológicas. Amém? Indubitavelmente fenomenológicas. Se você está perto de uma mulher, diga, você é indubitavelmente fenomenológica. Bem rápido. Amém? Quem não entendeu, as mulheres aí que não entenderam o que os homens falaram, diga amém. Você está vendo? Vocês estão com dificuldade, vão ter que treinar mais. José de Arimateia, escute isso aqui. José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia pede o corpo de Jesus para Pilatos. Ele tira da cruz e junto com Nicodemos, eles vão preparar o corpo para ser sepultado. Eles compram os lençóis e eles compram inacreditáveis 100 libras de unguento. Deixa eu transformar esse número aqui no peso bíblico. Eles compraram 34 quilos de especiarias, de unguento. 34 quilos. E eles pegam um lençol, o lençol, e eles envolvem, preparam um corpo de Jesus e o sepultam. Marcos 16:1, coloca para mim. Aí as mulheres, o que elas estão fazendo aí, gente? Compraram aromas para irem. Jesus, ele foi ungido com 34 quilos de especiarias, das melhores. Mas eu estou achando que elas olharam e falaram, esses homens aí, não sei, não é muita especialidade deles. Vamos dar o nosso jeito, fazer um pouquinho melhor. Vamos dar o toque final. Elas amavam Jesus. Elas quiseram demonstrar o mesmo amor na morte que já haviam demonstrado em vida. O cenário era de amor, mas de muita tristeza, porque elas estavam indo ungir um corpo sem vida. E havia uma preocupação, bem simplesinha. Me diga se essas mulheres não eram mulheres de fé. Porque primeiro elas compram as especiarias. Elas levantam, não sei nem se dormiram de sábado para domingo, e vão para o túmulo para ungir o corpo de Jesus. Ok, mas e a pedra? Que algumas pessoas calculam entre 4.000 e 5.000 quilos, que foi girada para a porta do sepulcro, descendo. Ou seja, é muito mais fácil levá-la para aquele lugar do que subi-la de volta. Calcula-se que precisava de 20 homens. O que essas mulheres foram fazer lá, gente? Mas elas foram. Movidas por um amor, elas foram. E havia preocupação. Olha o que diz Marcos 16:3. E diziam umas às outras. Uma pergunta óbvia. Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas ao chegarem lá, elas têm uma surpresa. Versículo 4 agora. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. Olha o detalhe. E ela era muito grande. Então elas entram no túmulo vazio. E um anjo está lá. E agora observe. A morte está reinando. Observe na fala do anjo, Marcos 16:6. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Primeira coisa aqui, buscais. Elas não falaram nada para o anjo.
Como o anjo sabia? Porque o anjo já havia sido informado por Jesus. Existem umas mulheres que estão vindo aqui. Existe alguém que levantou mais cedo essa manhã para vir aqui. Ele sabia. Olha o outro detalhe. Não, por favor, volta ali. Olha o outro detalhe. Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado. Observe que tem um ponto e uma vírgula. Quem colocou o ponto? O diabo. O diabo colocou o ponto, ele foi crucificado, ele morreu, acabou. Mas Deus, o Pai, coloca uma vírgula embaixo do ponto. Então vira um ponto e vírgula. E agora aquilo que é para ter um final, tem uma continuação. Algo que vem depois. E o que vem depois? Porque aqui é a morte. Mas o que vem depois? A continuação, agora sim. Já buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado. Ponto e vírgula. Mas ele já ressuscitou. Não está mais aqui. Sabe o que isso significa? Que se nós caminhamos onde Jesus caminhou, se nós vamos nas mesmas pisaduras, o diabo já colocou um ponto final na sua vida muitas vezes, mas Deus está te dizendo nessa manhã que onde ele colocou um ponto final, ele coloca uma vírgula, porque há uma vitória depois disso, há um propósito depois disso, há algo que vai acontecer na sua casa depois disso. Quantos creem, digam glória a Deus. Jesus ressuscitou. E agora eu não preciso mais ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. A morte não tem mais a última palavra. A morte não pode mais me separar de Jesus, porque onde o diabo coloca um ponto final na sua história, Deus faz disso uma vírgula e continua escrevendo. Por isso, nada, absolutamente nada, nem mesmo a morte, pode te separar de Jesus. Quantos podem dar um amém por isso? Eu quero ler esse texto. Não tem como, eu ia destacar só um versículo, mas eu quero ler junto com você. Romanos 8:31. Observe. Esse aqui é o texto da ressurreição. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele, falando de Deus, que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Escute isso. Você é um escolhido de Deus. Quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem é que vai condenar você? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Escute isso. E ele intercede por nós. Olha que coisa tremenda. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai perguntar. Será uma tribulação? Eu não sei como você está nessa manhã. Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, diga comigo mais, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, estou certo, tenho absoluta certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso, não meu, nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Por isso, eu quero lhe dizer, e eu quero que fica meio estranha essa frase, mas eu quero que você entenda e diga amém. O túmulo gelado não será o seu último endereço. O túmulo gelado não será o seu último endereço.
a uma vida abundante, uma vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você pode dizer, como diz Paulo em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Glória a Deus. Essas conquistas foram tão preciosas, coloca elas aqui para mim, foram tão preciosas que nós passamos aqui nessa manhã. Mas eu pergunto para você, o que você faz com isso? O que você faz com isso que você ouviu nessa manhã? Está aí a lista. O que você faz? Você deveria se perguntar, pastor, tá, ok, entendi, mas o que eu faço com isso? Então Jesus vai nos dizer, Marcos 16:15, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho é uma pessoa. O evangelho é Jesus. Por isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você está pregando nesta Páscoa? Quem você está pregando nesta Páscoa? Quem você está pregando dentro da sua casa? Se a tua resposta for que nessa Páscoa você está pregando o coelhinho, eu preciso alertar você. Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa tem a ver com cordeiro. Com aquele que morreu e entregou a sua própria vida por cada um de nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E a obra dele está quase completa. A obra de Cristo se divide em 5 estações, ou 5 eventos. O primeiro deles é que ele nasceu. Jesus já nasceu, diga amém. O segundo é que Jesus morreu. Amém. O terceiro é que Jesus ressuscitou. O quarto é que Jesus foi assunto, levado aos céus e assentou-se à direita do Pai. E o quinto, dá até para virar a mão, ele voltará para nos buscar. Quem pode, com a mão aberta, dizer glória a Deus? Eu faço parte disso. Ele nasceu por você. Ele viveu por você. Ele morreu a sua morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Mas ele voltará para nos buscar. Só falta isso. Oh, que dia glorioso. Então o texto vai nos dizer que aqueles discípulos não puderam guardar a mensagem da Páscoa. É verdade, o Cordeiro morreu, mas ele ressuscitou. Então tem o desfecho de Marcos 16, hoje eu fiquei só em Marcos 16, que diz, e eles tendo partido, o que eles fizeram? Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Você quer ver sinais dentro da sua casa? Pregue Jesus. Você quer ver sinais no seu trabalho? Pregue Jesus. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Quem é a Páscoa? A Páscoa é uma pessoa. A Páscoa não é um coelho. Quando Paulo vai falar sobre o pecado, ele usa um exemplo do fermento. Não sei se você já teve a oportunidade aí, né? Mas quando você está fazendo a massa do pão, e mesmo que você coloque só um pouquinho de fermento, o fermento leveda toda a massa. E toda a massa cresce. Então Paulo estava dizendo que um pouco de fermento, um pouco de pecado, estraga todo o resto. Então, nesse contexto, Paulo vai falar em 1 Coríntios 5:7. E eu vou terminar com isso. Paulo diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho. É interessante ele falar do pecado como um fermento velho, algo que você está acostumado, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo. Vamos ler juntos essa última frase. Porque Cristo, nossa Páscoa,
foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Hoje você provavelmente vai sair daqui e vai ter o seu momento de família, seu momento familiar. Afinal é um domingo de Páscoa. Mas não se esqueça, Cristo é a nossa Páscoa. Foi Ele que morreu, e com um coração cheio de gratidão, eu quero te provocar, eu quero que você fique de pé. Eu quero te provocar aqui, vamos ler mais uma vez o tema. Vamos juntos no 3, 1, 2, 3. Cristo é a nossa Páscoa. Eu quero que você aponte e diga, Cristo é, e aí você traga para você e diga, a nossa Páscoa. Vamos juntos? Cristo é a nossa Páscoa. Diz para quem está perto, Cristo é a sua Páscoa. Ele morreu, Ele ressuscitou.